Gênesis 32, nós vamos ler do verso 22 ao 32. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó num nervo encolhido. Podeis assentar. É muito prazeroso ver jovens como vocês, um compromisso com o Evangelho. Nos dias odiernos que vivemos, e se torna de uma certa natureza escasso, o mais difícil, com mais dificuldade, e ver esses jovens cantando, louvando e bendizendo ao Senhor alegra o nosso coração. Nesta manhã, com esse tema decidir vencer, eu quero subordinar também um subtópico deste tema, dizendo: a luta para vencer se faz necessário decidir para vencer. Não existe vitória sem tomarmos decisões. O texto de Romanos, todo o capítulo 6, ele vai focar a respeito da mortificação do pecado. Vai falar sobre morte do pecado. No verso 2 e no verso 11 de Romanos capítulo 6, Paulo vai tratar dizendo acerca que estamos mortos para o pecado. Só que para estar morto para o pecado, precisa também, Paulo vai dizer no verso 11 até o 13, vivo para Cristo. E quando eu peguei esse texto aqui, esse personagem, quando o folder foi passado para mim, e o título que eu vi lá, eu decidi renunciar, eu fiquei pensando, o que é que eu posso abordar, o que Deus gostaria que eu falasse para aqueles irmãos. Eu olhando este personagem aqui, eu achei ele muito intrínseco com questões de tomarmos decisões. É possível que a semelhança de Jacó aqui neste texto que nós lemos no capítulo de número 32, também nós possamos estar vivendo aqui um tempo de lutas, tempo de travessia, vivendo o nosso Jaboque. Então nós vamos aprender nesta manhã com este homem, neste texto, e vamos perceber uma sequência de eventos que permitiu a bênção de Deus instalar na vida de Jacó. Não basta nós decidirmos a renunciar. Existe uma sequência de fatores que antecedem a bênção e a perseverança. Porque para decidir perseverar, para decidir renunciar, é uma luta constante.
E eu peguei esse personagem porque ele fala de renúncia, porque ele fala de luta, porque ele fala de persistência, porque ele fala de perseverança, porque ele fala de fé, porque ele fala de abnegação, porque ele fala de devoção, porque ele fala de abrir mãos, porque o texto fala de princípios, porque o texto fala de valores, porque o texto fala de lutas, porque o texto fala de quando nós abrimos mão para o pecado, nós pagamos um alto preço. Jacó decidir viver segundo as suas diretrizes, segundo a sua vontade, segundo o que ele achava que era devido, correto, justo. Ele vai pagar um alto preço. Ele vai passar cerca de 20 anos em uma terra estranha, em uma terra estrangeira, vivendo longe do convívio do pai, da mãe e do próprio irmão Saul, vivendo a vida que não deveria viver, mas por causa que tomou decisões erradas, porque ele tomou partido errado, ele paga um alto preço durante 20 anos. Então este texto aqui, ele fala de uma sequência de fatores que leva não só Jacó, mas que podem levar os jovens dessa igreja, os irmãos dessa congregação, os obreiros deste lugar, a uma sequência de fatores que podem atrair a presença de Deus e a bênção de Deus ser instalada na nossa vida. Você pode dizer amém? Primeira coisa que nós observamos aqui neste texto que nós lemos de Gênesis 32, do verso 22 ao 32, está no verso de número 22 ao 24, vamos ler. Está dizendo assim, para poder Jacó mudar, ele precisou em primeiro lugar renunciar a algo. O conclave espiritual de vocês é o decidir renunciar. O que é renunciar? No dicionário Aurélio Buarque Ferreira de Holanda, feito em 6 de julho de 1962, ou novo dicionário da nova ortografia Lanrose, ele vai dizer que a palavra renunciar é abdicar, é abrir mão, é abandonar, é deixar de lado. Primeira coisa que Jacó precisa fazer é renunciar, porque não há bênção sem renunciar, porque não há restauração sem renunciar, porque não há presença de Deus sem renunciar, porque não há favor de Deus sem uma renúncia, porque não há a bênção instalada de Deus sem renunciar. Olha o que é que diz o verso 22 ao verso 24, e nós vamos fazer toda uma exposição deste texto aqui, que diz assim, 22 ao 24: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Verso 23: E tomou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Agora, olha o verso 24: Porém, Jacó ficou só. Isso é renúncia. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, depois de levantar-se de noite, a Bíblia vai dizer que ele fez passar pelo val. Esse val é um rio, as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos e tudo quanto lhe pertencia. Isso está em Gênesis 32, do verso 22 e o 23. Com este ato aqui, a Bíblia vai dizer que Jacó lhe abriu mão de estar no controle. Jacó abriu mão de defender aquilo que ele considerava ser seu. Ele abre mão das mulheres,
ele abre mão das servas, ele abre mão da sua riqueza que ele trouxe, porque para ter um encontro com Deus, Jacó precisa renunciar, porque para viver para Deus, Jacó precisa abandonar, porque para ter um encontro com Deus, Jacó precisa de sair do controle da sua vida, de defender aquilo que ele acha que era dele, para poder adquirir princípios e valores permanentes e eternos, que vêm de Deus, que pertencem a Deus e que provém de Deus. Jacó, ele abre mão, e aí eu encontro algo interessantíssimo aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. A Bíblia diz que Jesus, ele teve que renunciar. Falar de renúncia é fácil, viver uma vida de renúncia é outra questão. Eu vejo muita gente dizendo que está renunciando, que renunciou, mas isso é uma coisa verbalmente, porque na vida, porque na prática, porque no dia a dia, a vida, a situação não condiz com a vinda de renúncia. Veja bem, Paulo vai dizer que Cristo, ele renunciou. O que é que Cristo renuncia para vir ao mundo? Ele renuncia glória, ele renuncia trono, ele renuncia adoração de anjos, ele renuncia a sua posição no céu, ele renuncia tudo que ele tem, para poder vir ao mundo, ser servo e fazer a vontade do Pai. Para servirmos a Deus, nós precisamos renunciar todos os dias alguma coisa que está nos tirando a atenção, o foco na presença de Deus. O que é que Filipenses 2, versos 5 a 8 está dizendo aí? Algum dos irmãos leia, por favor. Tenha em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e viver na vida comum de um ser humano. Até o 8. Até o 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ele humilhou-se, esvaziou-se, renunciou o trono, o convívio dos anjos, a presença do Pai que estava ao seu lado, coroa, majestade, adoração, louvor, para poder assemelhar-se aos homens. É por isso que Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele deve ser o ponto final, não só o ponto final, mas o ponto de partida de uma vida de renúncia, de uma vida abnegada, de uma vida devocional, de uma vida de testemunho, de uma vida de oração, de uma vida de palavra, de uma vida de obediência, porque ele deixa tudo, ele deixa trono, ele deixa glória, ele deixa o convívio dos anjos para instalar-se neste mundo, para trazer vida e vida em abundância a mim e a você. Glória a Deus. Primeira coisa que eu vejo, uma sequência de coisas que acontecem na vida de Jacó, ele precisa renunciar. Agora, você acha que é fácil Jacó renunciar? Ele deixa as mulheres, ele deixa as suas servas, ele deixa a sua fazenda, ele deixa tudo para poder ele ter um encontro pessoal com Deus. Porque existe momento, existem ocasiões da nossa vida que o nosso amigo não vai nos ajudar muito. Existe circunstância que Deus permite que possamos passar, que Deus requer
você sozinho com Ele. Jesus renuncia. Em Marcos capítulo 1, versículo 16 até o 20, os apóstolos, quando são chamados para o ministério apostólico, para a caminhada evangelística, para fazer a vontade do Pai, para fazer a diferença neste mundo, eles precisam renunciar. Eles precisam renunciar às suas próprias vontades, eles precisam renunciar aos seus desejos, eles precisam renunciar às suas amizades mundanas, eles precisam renunciar até mesmo às suas próprias vontades, os seus desejos, os seus ideais, para poder fazer a vontade do Pai. Primeiro Jacó renuncia, ele abdica, ele deixa de lado, ele não se esquece, mas é necessário ele renunciar para ter um encontro com Deus. A Bíblia vai dizer em outra ocasião no livro do Êxodo, no capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para Moisés: vem até o monte, porque eu quero falar sozinho com você. Não vai adiantar a companhia de Josué, não vai adiantar a companhia de Arão, não vai adiantar a companhia da mulher de Moisés, da irmã de Moisés. Sabe por quê? Porque quando Deus ele deseja um encontro com o homem tem que renunciar tudo que ele tem, tudo que está à sua volta, para estar sozinho com Deus. Jacó renuncia porque é uma sequência de fatores. Para receber a bênção de Deus não é de qualquer jeito. Para receber a presença, para receber o Espírito de Deus, a direção de Deus na nossa vida, não é de qualquer natureza. Existe sequência de fatores que desenvolve, que desenrola para a bênção posterior na vida de Jacó e na vida de todos os abdicados, servos e filhos de Deus. A Bíblia diz que Jacó renunciou e ele teve que ficar só. A Bíblia vai dizer em outra ocasião no livro de Mateus capítulo 26, verso 39, que Jesus está no jardim da prensa, que Jesus está no jardim das oliveiras, e que agora ele tem que ficar só, porque agora é um momento entre ele e o Pai. Agora não adianta os apóstolos, porque por 3 ocasiões ele ora, e ele chega até os apóstolos e diz: de uma hora vocês podem estar vigiando e orando junto comigo, mas aquela questão ali, aquele momento era crucial, era entre o Pai e o Filho e o Pai, e Jesus precisou ficar só. É por isso que muitas vezes nós precisamos esvaziarmos de nós mesmos, de abrirmos mãos do que é nosso, do que é precioso aos nossos olhos. É preciso nós deixarmos tudo, como diz o hino, no altar de Deus. Assim como Jacó ele fez, passou tudo, mas ele queria e tinha necessidade de ficar sozinho com Deus. Ele deixa tudo do outro lado do rio. Ele deixa a mulher, ele deixa as servas, ele deixa a fazenda, para poder passar do outro lado, para estar só com o Pai. Você pode dizer amém? Amém, Jesus. Sim. Primeira coisa, Jacó precisou renunciar. E a palavra renunciar, ela significa exatamente isso. É você abdicar de algo que é importante para você. É você literalmente abandonar, você deixar ali no canto. Porque não existe uma vida frutífera, não existe uma vida latente na presença de Deus sem renúncia. Para que possamos viver uma vida totalmente voltada para Deus, como diz o livro do John Piper, chamado Uma Vida Voltada para Deus, é necessário renunciar. Muitas coisas às vezes nos prende, nos envolve, nos embaraça,
nos deixa cercado e nós deixamos de estar na presença de Deus porque não queremos renunciar. A segunda coisa que acontece, porque é uma sequência de fatores para a bênção chegar, está no verso 24, vamos ler. Para poder haver mudança, Jacó precisou perseverar no lugar. Não adianta eu saber que eu preciso renunciar, não adianta saber que eu preciso abrir mão de algumas coisas que estão me prendendo, não adianta eu saber que Deus quer isso para a minha vida, não adianta eu saber que este é o caminho que eu devo percorrer. A segunda coisa que Jacó vai fazer está no verso 24, ele tem que perseverar no mesmo lugar. Olha o que é que diz o verso 24 de Gênesis 32, diz assim: Jacó porém ficou só, e lutou com ele o varão, até que a alva subia. A luta que Jacó teve aqui com o anjo durou até o romper do dia. O tempo da luta foi demasiadamente longo. Agora, para que o nome de Jacó mudasse, para que a vida de Jacó mudasse, para que Jacó tivesse a bênção integral de Deus, para que ele aprendesse princípios e valores eternos, existe uma sequência de coisas que antecedem o peniel dele com Deus. A segunda coisa está no verso 24, ele persevera, ele passa a noite toda lutando com o anjo. Parece uma coisa louca aos nossos olhos, porque a Bíblia diz que um anjo matou 185 mil de uma só vez, e Jacó agora só vai lutar uma noite toda com o anjo. Agora esse anjo aqui não é esses anjos que nós chamamos para estar nas nossas congregações, não. Esse anjo aqui, ele é um anjo específico, porque ele é chamado do anjo, pode ser chamado do anjo da face do Senhor. Ele é uma própria representação do próprio Deus. Jacó não está lutando com homens, Jacó não está lutando com seus adversários, Jacó não está lutando com seus inimigos, Jacó está lutando com um anjo que representa o próprio Deus. Agora entenda, a luta é demasiadamente longa, intensa, cansativa, ele perde as forças se esvaem pelos poros, pelo suor, pelos nervos e pelos braços de Jacó toda a noite. Só que Jacó quer a bênção, só que vocês jovens querem a bênção. Para ter a bênção não precisa só eu saber que eu preciso renunciar, eu preciso perseverar no lugar. Olha essa situação aqui, a luta que Jacó entrou aqui exauriu todas as forças de Jacó. Sem saber, Jacó estava lutando aqui com o próprio Deus, que apareceu diante de Jacó para poder experimentá-lo. É Deus aqui que aparece ante a face de Jacó. Mas o que é que Deus queria com Jacó? Deus queria experimentar Jacó. Deus, jovens, muitas vezes pode nos colocar em situações adversas. Deus pode nos colocar em situação que parecem intransponíveis. Deus muitas vezes pode nos levar até o deserto. Deus muitas vezes pode até permitir eu ser tentado para saber onde está a minha fé, aonde está a minha adoração, aonde está o meu amor, aonde está o meu coração. Deus experimenta Jacó. A presença aqui era o que Deus espera, a perseverança aqui era o que Deus esperava de Jacó.
Deus não desejava que Jacó desistisse. Deus desejava que Jacó perseverasse. Por isso que a luta é intensa, por isso que a luta é longa, por isso que esta luta aqui exauriu todas as forças de Jacó. O objetivo não era para medir força, o objetivo não é para saber quem tinha mais poder ou mais força, porque certamente o Senhor, Ele tem forças insondáveis. Aleluia! Você vai ver como era. Mas o que Deus queria aqui era colocar Jacó à prova, porque ele aprende primeiro a renunciar. Só que não basta renunciar. Deus agora quer que ele persevere. Só que Deus vai experimentar Jacó. E nesse experimento, neste teste de fé, Deus esperava que Jacó perseverasse. E é exatamente isso que acontece, porque é preciso perseverar diante de Deus. E como é que eu persevero diante de Deus? Na oração, na palavra, na fé e na obediência. Abre a sua Bíblia rapidamente comigo em Atos capítulo 9. A busca pela bênção, irmãos, a busca pela vida de santidade, a busca pela vida de presença de Deus, ela exige perseverança. Por quê, irmãos? Porque muitos crentes desistem pelo caminho, porque param de perseverar. Porque muitos crentes não concluem a obra chamada de Deus, porque eles sabiam que precisavam renunciar ao mundo, a carne e os prazeres, só que esqueceu de perseverar. Quando se esquece de perseverar, abre-se uma porta, abre-se um leque, abre-se as duas cortinas e convida o tentador a nos tentar e nos tirar da presença de Deus. Jacó aprende que tem que renunciar, só que Jacó tem que aprender outra coisa importante. Jacó tem que aprender que ele precisa perseverar. O que é que diz Atos capítulo 9, verso 9? Leia para mim, por favor. Capítulo 9, versículo 9 e 11. Capítulo 9, versículo 9 a 11, né? E o 11. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe deu uma ordem: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém. Para poder Jacó perseverar, ele tinha que ser um homem de oração. Não adianta eu saber que eu preciso renunciar se eu não tiver a vida de oração. Primeira coisa que dá testemunho da conversão de Saulo, ele está orando. E a oração de Atos 9, ele está demonstrando sem falar, sem verbalizar o seguinte: eu decidi a renunciar a minha vida, a minha vontade, os meus propósitos, para viver a tua vida, os teus desejos, os teus desígnios. Quer ver? Ele ora durante 3 dias e 3 noites. Ele está perseverando na oração. Ele está dizendo para Deus o seguinte: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vou andar pelos meus próprios pés, não sou eu que vou fazer a minha própria vontade. É tanto que em Atos 9 ainda, Saulo pergunta para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Porque todo nascido de novo, ele tem que perguntar para o Senhor qual é a obra que Deus quer que ele faça. Porque todo nascido de novo, ele não anda pelas suas próprias pernas, mas ele anda e é guiado, orientado pelo Espírito de Deus.
Só que Paulo, ele demonstra este novo nascimento, porque a oração de Paulo é uma oração de perseverança, porque a oração de Paulo é uma oração de entrega, porque a oração de Paulo em Atos 9 é uma oração de renúncia, porque a oração de Paulo 9 é uma oração de dependência. Oh, aleluia, é verdade. Porque quando ele ora 3 dias e 3 noites, ele está esperando o profeta vir, impor as mãos sobre ele, e cai como se fossem escamas de peixe nos seus olhos, e só então ele é cheio do Espírito, e agora ele tem uma direção da obra de Deus, porque não adianta eu renunciar se eu não estiver cheio do Espírito, não adianta eu renunciar se eu não tiver uma vida de oração, não adianta eu renunciar se eu não tiver uma vida de obediência para com Deus e obedecer à voz do Espírito. Jacó, segunda coisa, para receber a bênção, ele teve que perseverar no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar. A conversa de Jacó é aquilo: se o Senhor não me abençoares, eu não saio daqui. Para ter uma vida de santidade, você tem que perseverar. Para você ter uma vida cristã saudável e sadia, você precisa perseverar no lugar. Você precisa perseverar, não no ambiente que eu estou dizendo apenas, mas perseverar na oração, perseverar na leitura da palavra, perseverar na fé, perseverar no partir e no comer do pão e do cálice do Senhor, perseverar na comunhão, perseverar na adoração. Você não pode arredar o pé, você não pode tomar decisões precipitadas. Você precisa de uma direção de Deus, você precisa de uma ordem de Deus, você precisa estar no lugar que Deus quer, porque Deus permite essas coisas para testar a tua obediência. E aí eu quero lhe dizer algo, que o próprio Jesus em Lucas 6 e verso 12, ele teve que perseverar. A minha pergunta para os jovens aqui nessa manhã, e para toda a congregação a partir deste culto, é o seguinte: nós somos homens, mulheres, jovens, moças e rapazes que perseveramos em oração. O que é que diz em Lucas capítulo 6? Vamos ler, e o verso de número 12. Estou quase terminando, segura só um pouquinho. 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite toda orando. Jesus persevera na oração. Uma das armas essenciais que a igreja, que os filhos de Deus e os jovens têm, é a oração. Paulo vai dizer que a nossa luta, além de não ser contra carne e sangue, Paulo diz outra, que as nossas armas, elas não são carnais, mas Paulo vai dizer, elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás. Como? Perseverar na oração. Porque somente aqueles que são perseverantes em uma vida de oração, de palavra, de adoração, de comunhão, esses receberão o prêmio. Vocês querem receber o prêmio do Senhor, o galardão do Senhor, a bênção do Senhor? Só aqueles que perseveram. Vamos para o texto bíblico, Lucas 9, verso número 61. Diz assim: disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Este texto aqui está falando acerca das pessoas que seguem a Cristo, que elas têm que perseverar,
que elas têm que insistir, que elas têm que decidir. A terceira coisa que eu vejo sobre a vida de Jacó está no verso 25 ainda de Gênesis 32. Vamos correr rápido um pouco. Gênesis 32, verso 25. A Bíblia vai dizer que para poder Jacó mudar, houve um momento que Jacó submeteu-se e rendeu-se à vontade de Deus. É interessante você perceber que eu disse para você no verso 24 que Jacó ele teve que perseverar, ele luta a noite toda. Deus testou a perseverança de Jacó. Só que Jacó ainda não estava pronto, porque Jacó ele precisa submeter-se e render-se à vontade de Deus. Porque no verso 25 de Gênesis 32, olha o que é que está escrito. Diz assim no verso 25: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Enquanto o ego de Jacó estivesse prevalecendo, Deus não poderia lhe dar a sua bênção. Jacó passa a noite toda lutando com Deus, mas ele não se rende, ele não se entrega, ele não se submete. O que é que nós encontramos aqui no verso 25? O ego de Jacó. Jacó ele precisa submeter-se e render-se a Deus. Foi isso que foi preciso Deus fazer. Deus teve que colocar um fim nesta luta. E o que é que Deus fez? Retirou de Jacó a capacidade de lutar. Ele luta a noite toda no verso 24. Ele não se rende, não se submete. Deus vai ter que colocar um ponto final na persistência de Jacó. Como? A Bíblia vai dizendo que Deus tirou toda a capacidade de Jacó lutar. Como é que Deus fez? Tocando na juntura da coxa de Jacó. Agora, o que é que isso tem a ver comigo e com esse tema dessa manhã? O texto aqui diz que o anjo tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando a junta da sua coxa. Foi um toque sério, foi um toque forte, foi um toque marcante. Após esse toque aqui, a vida de Jacó muda, porque Jacó agora começa a manquejar da sua perna. E o que é que Deus quer nos ensinar? Que quantas áreas da nossa vida Deus precisa tocar, que quantas áreas da nossa vida Deus precisa tratar conosco, como tratou com Jacó. Nós estamos persistindo, nós estamos lutando o tempo todo com Deus, como Jacó fez. Deus queria algumas coisas de Jacó. Uma, perseverança. Só que depois da perseverança, Deus queria que Jacó rendesse e submetesse à vontade dele. Jacó não faz isso. Ele passa a noite toda lutando com Deus. Deus precisa colocar um ponto final no ego de Jacó. E aonde que Deus vai fazer? Tocando na parte principal, que tira a força, a capacidade e o potencial de Jacó lutar. Somente quando o Senhor toca na juntura da coxa de Jacó é que ele para. Porque é necessário que muitas vezes isso aconteça conosco. Porque quando nos rendemos, existe uma coisa maravilhosa. O oleiro que trabalhou no vaso de barro, ele vai derramar a sua bênção. Glória a Deus. Quando nós nos rendemos, quando nós nos curvamos,
quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós submetemos a vontade divina do Pai, ao invés de lutar, ao invés de persistir, ao invés de passar todo o tempo lutando com o próprio Deus, você vai ter perda, você vai ter derrota, se você não submeter e se você não se render à vontade de Deus. Não basta renunciar, eu preciso perseverar. Não basta renunciar, eu preciso perseverar, submeter-se e render-se à vontade de Deus. Última coisa, está no verso 27. A Bíblia diz que Jacó teve que ser transparente, porque diante de Deus não cabe capa, porque diante de Deus não cabe nada, tem que ser nu, transparente, patente diante de Deus. No verso 27, quando o anjo do Senhor vai perguntar para Jacó: como é que é o teu nome? Imediatamente Jacó vai responder: o meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó. Foi uma resposta honesta, foi uma resposta franca, foi uma resposta imediata, foi uma resposta verdadeira. Com isso aqui, Jacó confessou a si mesmo como um homem que enganava, como um homem que estava tentando ganhar a vida do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Deus queria de Jacó transparência, Deus queria de Jacó que ele fosse verdadeiro, Deus queria que Jacó tirasse a capa, tirasse a máscara e chegasse diante dele transparente, sem máscara, sem maquiagem, preto no branco. Deus queria que Jacó fosse Jacó. Nós queremos receber a bênção de Deus, sim ou não? Amém. O que agrada a Deus mais do que tudo nessa vida é nós sermos sinceros e transparentes. Glória a Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler no livro do Salmo 51, verso 17. Sabe por quê? Porque Hebreus vai dizer que diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Em outra palavra, ou parafraseando esse texto, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: diante dele a nossa vida é um flagrante, está toda clara, nada se encobre diante dele, porque ele vê tudo, porque ele enxerga tudo, porque ele ouve tudo, porque ele sabe tudo. E diante de Deus não existe nem passado, não existe nem presente e nem tampouco futuro, porque Deus habita na eternidade. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora, o tempo de Deus é aqui, o tempo de Deus é neste domingo, o tempo de Deus não é amanhã, porque Deus vive fora da esfera do tempo, porque o tempo gira em torno de Deus e o tempo gira em torno da vontade de Deus. Transparência. O que é que diz o Salmo 51, verso 17? Olha o que é que diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Esse é o salmo de confissão de Davi. Davi está dizendo: não retires no verso 11 de mim o teu Santo Espírito, e não me lances fora da tua presença. Eu posso perder o trono, eu posso perder a capa, eu posso perder o cetro, eu posso perder o ouro, eu posso perder a prata. A única coisa que eu não quero perder é o teu Espírito. Ele chega diante de Deus transparente, ele chega diante de Deus aqui honesto, ele chega diante de Deus aqui com sinceridade, ele chega diante de Deus rasgando não as vestes reais, mas ele chega diante de Deus rasgando o coração, abrindo a sua mente, dilatando a sua alma, dizendo: Deus, eu estou aqui, Deus, eu sou dessa natureza, Deus, eu sou desse jeito,
mas eu estou aqui diante de ti, me faz um vaso novo. Aleluia, Deus. Para ter a bênção, ele teve que ser transparente. E último, está no verso de número 29 ao 31. Porque para poder Jacó mudar, Jacó recebeu a palavra de bênção do Senhor. Perceba, eu estou exatamente aqui há 40 minutos aproximadamente, falando uma sequência de fatores que vai nortear, que vai conduzir, que vai levar Jacó a uma mudança de vida. A vida cristã, eu não aceito Cristo hoje e amanhã eu já sou um homem totalmente santo, sem pecado, sem mancha. A vida do cristão é como esses degraus, é processo, é dia a dia, é vida com Deus, é renúncia, é lágrima, é choro, é luta, é abrir mão, é desejar, é querer, é chorar diante do altar de Deus, é fazer como Jacó, é submeter-se, é render-se, é ser transparente, é perseverar, é fazer a vontade de Deus, é parar de lutar contra Deus, abrir o coração e dizer: me usa do teu jeito, da tua maneira, do jeito que tu queres. Aleluia, Deus. Pai. O que é que diz o verso 29 ao 31 e nós terminamos aqui? E Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que me pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Olha onde que Jacó vai receber a bênção. Depois que Jacó renuncia, abre mão da mulher, das mulheres, das servas, do gado. Depois que Jacó persevera, depois que Jacó submete-se, que ele rende-se, que ele é transparente, e só agora a bênção de Deus vai chegar ali. Olha o que é que diz aqui, o texto continua, verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Verso 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. A última coisa: não pode haver transformação mais profunda na vida de um homem do que a palavra de Deus proferir a ele. A palavra que Deus proferiu é uma palavra que profética para Jacó, é uma palavra criadora, é uma palavra transformadora, ela é a expressão da verdade, ela vai materializar a verdade de Deus. Deus abençoava Jacó aqui, dando-lhe a mesma palavra que transformou as coisas que eram do nada em tudo. Como que o mundo que nós vimos e o mundo que não é percebido pelos olhos nus foram feitos? Pelo poder profético da palavra. Aleluia. Haja luz, haja terra, haja árvores, pássaros, peixes, répteis. É a palavra criadora, é a palavra regeneradora, é a palavra transformadora, é a palavra abençoadora. Perceba que no verso 29 até o 31, a Bíblia diz assim: me abençoou ali. A partir daquele momento o nome dele não é mais Jacó. A partir daquele momento o nome dele agora é Israel, porque ele teve um processo com Deus, porque ele foi mudado por Deus, porque ele foi confrontado pelo próprio Deus, porque ele aprendeu princípios e valores, porque ele aprendeu a renunciar, porque Jacó aprendeu a perseverar no lugar da bênção, porque Jacó se rendeu, porque ele perseverou, porque ele submeteu-se, porque ele foi transparente. E agora
uma vida descortinada, uma vida nua diante de Deus, uma vida cheia de erros, de falhas, de problemas, de indiferença, de coisas enclausuradas, de problema com o irmão, de problema com o pai. Agora ela é transformada pela palavra do próprio Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque o livro do Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque no livro de João 17:17, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Sabe por quê? Porque em Hebreus 4:12 está dizendo que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma, da junta, do espírito e medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração. É pelo poder da palavra nesta manhã, é na unção do Espírito de Deus, que nós vamos sair daqui nesta manhã como Jacó, mudado, transformado, lapidado, regenerado e cheio do Espírito de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Decidi renunciar. É um tema próprio para os nossos dias, adequado para a nossa geração, e um tema aonde nos desperta que não basta só eu renunciar. Existem algumas coisas que antecedem a bênção. Existem algumas coisas que Deus quer tratar conosco. Existem alguns fatores que Deus quer colocar em evidência. Existem algumas coisas que Deus quer fazer em nós, para poder depois a bênção ser instalada em nossa vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Jovens, Glória a Deus. João vai dizer: eu vos escrevi Aleluia. porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia, Deus. Foi exatamente o que eu preguei nessa manhã. A palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que muda, a palavra que muda toda a circunstância e vida de um homem. Não importa o que fizemos ontem, não importa o que praticamos ontem de ontem, o importante é que hoje, aqui, nesta manhã e neste domingo, nós estamos como Jacó, não somente com os pés em pé, mas o nosso coração, a nossa alma está sendo submetida e rendida nesta manhã à vontade do Eterno. Senhor, meu Deus, eu quero orar pelos teus filhos de uma maneira especial, por este grupo de jovens, Senhor. Meu Deus, Tu sabes melhor do que qualquer um de nós o tanto que é difícil viver uma vida de renúncia, aonde qual o mundo é atrativo, aonde qual o inimigo tenta contra a nossa alma. Mas nessa manhã, Pai, pelo poder da Tua palavra que foi falada, que foi exposta, e que o Espírito, Senhor, deve aplicar em nossos corações, que possamos sair daqui convictos, que possamos sair daqui cheios, que possamos sair daqui alegres, que possamos sair daqui perseverantes, que possamos sair daqui sabendo que é o Senhor que muda, que transforma, que faz e que nos dá a Tua bênção, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos, agradecer o presbítero Carlos Henrique que me convidou, aos jovens, e dizer: existe um processo na vida de vocês, existe um caminhar na vida de vocês, vai existir lutas, tentações,
mas nós podemos resistir o diabo. Aleluia. Porque Efésios 5, versos 18 e 19 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que se enche? Paulo dá a receita no verso 19: cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em Efésios ainda Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Como é que eu não dou lugar ao diabo? Se eu estiver no centro da vontade de Deus. Eu quero olhar para vocês e quero dizer com essas últimas palavras que o Espírito de Jesus Cristo que habita dentro de nós, de vocês, ele fortalece, conforte, ajude, auxilie, capacite a cada um de vocês, para que vocês possam dizer não para o diabo, não para a carne, não para o mundo, não para as obras da nossa velha natureza, mas sim para Deus, sim para o Evangelho, sim para o reino de Deus, sim para Jesus, sim para o Espírito de Deus e sim para fazer a vontade de Deus. Que Deus